Olá, pessoal. Vocês já pararam para pensar qual o conhecimento que vocês têm sobre a experiência do luto? Quando a gente fala luto, o que vocês entendem sobre isso? Qual a definição que vocês têm em mente? Como é que vocês compreendem? O que vocês viram, por exemplo, na formação profissional de vocês, seja psicólogo, seja da área de saúde? O que vocês aprenderam sobre o luto? O que vocês escutaram sobre o luto? Eu tô perguntando isso porque uma ideia que é muito difundida sobre a vivência do luto é a ideia do luto enquanto fases. As 5 fases clássicas que Elizabeth Kubler-Ross propõe no livro Sobre a Morte e Morrer e na teoria dela. É um livro excelente, é um livro que vale a pena ler para quem trabalha na área. Traz muitos elementos importantes para a gente compreender essa vivência, mas ela propõe ali, ela traz relatos de pacientes, de familiares que vivenciam ali um processo de adoecimento e estão lidando com a iminência, com o processo do morrer. E né, é uma teoria que ela propõe diante desse fenômeno. Quando a gente fala de luto, a gente tem uma perspectiva histórica. Tá? Nós temos muitos autores que estudaram essa temática e que foram se aprofundando e que foram explorando, e é um movimento natural da ciência. A gente estuda, a gente explora, aí deixa uma lacuna, outra pessoa vem e aprofunda mais, e o contexto vai mudando, e a cultura vai mudando, as coisas vão acontecendo, e tudo isso precisa de atualização. Então, quando a gente fala de uma perspectiva histórica, a gente fala de concepções, inclusive, né? Quais são os primeiros estudos sobre o luto? Do luto enquanto uma doença, tá? Síndrome do coração partido, o sofrimento que vem diante de uma perda por morte, e todas as reações que são causadas diante dessa perda. Com o avanço científico, nós temos diversos novos modelos e novas formas de compreender o luto. Inclusive, foi um avanço em que, sim, hoje os estudos apontam, e é uma concepção clássica hoje em dia. O luto é uma reação a uma perda significativa, ele é um processo normal e ele precisa ser vivenciado. Não se tem mais essa ideia do luto enquanto doença. Inclusive, atualmente, recentemente, há alguns critérios diagnósticos no CID-11 e no DSM-5 para, sim, o conceito, um diagnóstico de luto prolongado. Aí é um assunto para um vídeo posterior, mas que fala, sim, de um processo de adoecimento decorrente ou associado à vivência de uma perda. Mas sim, hoje falamos de um processo. Como é importante termos critérios diagnósticos bem definidos para que a gente possa diferenciar, para que a gente possa olhar para essa situação com naturalidade, com normalidade, para reconhecer, validar e cuidar, tá? Luto não é doença, é um processo normal, apesar de, sim, se não ser oferecido, né, se não for oferecido o cuidado adequado, ou se já tiver, né, aí a gente fala de muitos fatores de risco para um adoecimento, ele pode sim complicar, pode sim necessitar de um outro cuidado. Mas a gente teve essa evolução. Então, neste processo de estudar sobre o luto, de explorar estudos sobre o luto, de pesquisar, de ouvir as pessoas enlutadas, de pesquisar, de compreender, de aplicar questionários, fazer estudos e pesquisas que detalhem as reações ao luto, as dimensões do luto, as influências do processo do luto, nós chegamos a uma concepção mais atual do luto como um processo que é natural, que é uma reação à perda, que é complexo e que é dinâmico. Hoje, um dos modelos mais utilizados de compreensão ao luto, tanto para avaliação quanto para intervenção no processo do luto, é o modelo do processo dual de Strobe-Schultz. Eu posso passar depois as referências para vocês, mas tem os autores que trabalham com essa temática e que, sim, é utilizada mundialmente. Qual é a ideia deste modelo? É trazer o luto enquanto um processo complexo, que é dinâmico e que envolve uma oscilação. Tá? Oscilação entre o que, Ana? O que é oscilação? Oscilação é mudança, gente, é um vai e vem. Então,
aqui eu não consigo desenhar, né? Quando eu dou aula, eu gosto muito, né? Ou de trazer o slide, ou de realmente construir, que é algo que eu faço na clínica, eu trabalho muito com as pessoas que eu acompanho, desenhando esse modelo, que é, de um lado, nós temos, né? Vamos pensar aqui em dois círculos. De um lado, eu tenho a perda, de um outro lado, eu tenho a reparação. Então, na perda é o trabalho do luto, é o choro, é a busca, é o lidar com os pertences, é o lidar com questões burocráticas, são as lembranças, olhar fotos, viver a perda, chorar pela perda, ter raiva, ter culpa, as diversas reações possíveis aí neste cenário. E por outro lado, do outro lado, temos a reparação, que é o movimento que se faz para essa nova vida que se coloca. Então, muitas vezes coisas simples como conseguir levantar, conseguir tomar banho, se alimentar, conseguir dormir, conseguir se encontrar em um novo papel, conseguir se envolver, né, retomar o trabalho, retomar atividades diárias, até fazer planos e projetos para um futuro, né? Assumir um novo papel, assumir um novo trabalho, assumir um novo relacionamento. Então nós temos esses dois polos. E o que é esperado no processo do luto é que a gente oscile entre eles. Então eu vivencio a perda, mas eu também vivencio a reparação. E isso é o que é esperado. Essa oscilação permite uma regulação no processo, tanto de construção de sentido e de significado, quanto de regulação emocional mesmo. Eu vivencio a perda, eu encaro a realidade da perda, eu sofro, eu sinto, mas eu me permito também viver, porque não são coisas excludentes. Eu posso chorar pela dor, pela saudade, como eu posso também sorrir ao lembrar, ao pensar no que continua, ao pensar no que eu carrego nessa vida agora, após essa perda. Então, nesse processo, a gente constrói sentido, a gente constrói significado, a gente revisita a perda, a gente olha com outros olhos para essa experiência, porque a gente se permite também mover. Eu me permito seguir, mesmo que isso traga também diversos desafios. E é nessa regulação que ocorre o processo do luto, no movimento, na complexidade, tá? Uma pessoa estar parada, vivenciar somente a perda, nos aponta talvez uma necessidade de intervenção, tá? Porque ninguém aguenta viver somente a dor, viver somente a saudade. A gente precisa ventilar, a gente precisa respirar. A gente precisa, mesmo que seja uma pausa para respirar, para permitir que o corpo também consiga carregar mais alguns minutos, mais algumas horas dessa dor. Então, esse movimento traz uma regulação e ele é super necessário. A gente precisa deste movimento, tá? Então, uma ideia que muitas vezes as pessoas têm de que superar o luto ou lidar bem com o luto é você seguir a vida. Aquela pessoa que está seguindo a vida, que sai, que se diverte, que voltou ao trabalho, e que muitas vezes ela não se permite vivenciar a perda. A nossa sociedade valoriza a reparação. A nossa sociedade valoriza seguir a vida, estar bem, e sorrir e dar conta das coisas e ser produtivo. Mas vivenciar a perda, se permitir sofrer diante dessa perda, é necessário para a vivência do luto. A gente não tem como colocar a perda, a dor, a ausência embaixo do tapete e seguir a vida. Isso a gente fala de um risco, inclusive de uma complicação. De uma hora esse tapete sobrecarregar, né? Ficar muito, muito, muito cheio. E a gente tropeçar. E aí a queda pode ser, sim, muito mais perigosa, trazer muito mais danos do que a gente, sim, lidar com aquela poeira, catar aquela poeira, organizar aquela poeira. E nós, enquanto profissionais, precisamos ter clareza disso, que é, muitas vezes, um desafio, tá? Enquanto profissional, qual é o limite aqui entre estar voltado para a perda, estar voltado para a reparação? Quando é que eu preciso forçar um lado, forçar o outro? Como é que eu medio isso? Então, a gente vai explorando, inclusive, um instrumento que pode nos ajudar nessa avaliação, como pode servir de intervenção também, de psicoeducação. Trazer para o enlutado o quanto que é importante oscilar, o quanto que é importante vivenciar os dois polos e, a partir daí, construir caminhos de se adaptar,
de conseguir viver essa vida, talvez com emoções mais funcionais, menos desorganizadoras. Tá bom? Espero que esse conteúdo possa ajudar você em sua prática. Te espero nos próximos vídeos.